A paz do Senhor aos irmãos. Vamos dar início a essa semana mais uma lição que tem como título Oração não mecânica, mas consciente. Espero que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês, como tem falado comigo quando eu estudo essa lição. Que o Senhor Jesus venha abençoar o dia de cada um que vai entrar nessa live e que vai assistir pelas redes sociais. Mas, como já é de praxe, antes de mais nada, vamos começar com a nossa oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para que a gente possa falar, meu Pai, do teu amor, que as pessoas venham ouvir a sua voz através do meu estudo que eu fiz aqui através dessa revista, que o Senhor venha alcançar almas e que as pessoas venham se render aos seus pés, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos dar início com o nosso texto bíblico base, que está em Mateus 6, do 5 ao 18, que diz: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberão seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto e te recompensará. Amém? Amém. Então vamos hoje aqui falar sobre a oração e estamos aqui com a introdução dessa mensagem que fala o seguinte: assim como é possível dar esmolas pelas motivações erradas, é possível orar e jejuar dominado por motivações erradas. E assim como é possível realizar boas obras como fruto de uma religião meramente mecânica e ativista, é possível também orar e jejuar de forma mecânica e meramente ritualística. É o que Jesus alerta na passagem em apreço do Sermão da Montanha, que estudaremos na lição de hoje. Nela, Cristo ensina que a oração é, na verdade, uma conversa com o Pai Celestial e apresenta um modelo de oração para inspirar os seus discípulos a orar de forma correta, na chamada oração do Pai Nosso. Encontramos, resumidamente, tudo aquilo que deve haver em uma oração, e Jesus ainda ensina aos seus discípulos sobre como devemos ser um momento de oração. Aprendamos a orar com Jesus. Então vamos lá. O primeiro tópico dessa lição é: a oração é uma conversa com o Pai. 1.1 vai dizer: a falsa oração, uma forma
de aparentar piedade. Jesus inicia a sua exposição sobre o importante tema da oração, condenando mais uma vez a ostentação de piedade dos fariseus, desta vez manifestada nas orações públicas que realizavam nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Mateus 6,5. Tudo isso eles faziam para serem vistos pelos homens, assim como no caso das esmolas. Mateus 6, 1, 2. Eles chegavam a orar em pé nas esquinas só para parecerem piedosos diante dos demais judeus. O que Jesus quer dizer aqui para nós? Que a gente não deve ficar orando para nos amostrar ao homem que estamos orando. Não é necessário você orar por alguém que muitas das vezes Deus mandou que você orasse, como certa vez aconteceu comigo. Deus mandou que eu orasse por um lugar onde só tinha mendigo. E olha o que eu respondi para Deus. Ah, Senhor, mas eu vou orar por esse povo que está aí mendigando, mas eles vão se converter e nem vai saber que foi eu que orei por eles. Mas olha só a minha ingenuidade ou a minha arrogância de repente, né? Porque achar que as pessoas têm que saber que foi eu que orei por ela e a vida dela mudou porque eu orei por ela. E a resposta de Deus foi: meu filho, de quem é a honra? Minha ou sua? Eu só baixei minha cabeça, não precisei responder mais nada, só comecei a orar por aquele povo. Porque é dessa forma que a gente tem que fazer. A honra e a glória não é para nós, é para Deus. Então a oração pode ser muitas das vezes silenciosa, sentada. Não precisa ninguém estar vendo que você está orando por alguém, por um ou por outro. Amém? A oração deve ser um momento particular de intimidade com Deus. Jesus nunca condenou a oração coletiva no templo ou nas casas, mas reprovou sim as orações públicas nas sinagogas e nas ruas com objetivo exibicionista. Ele mesmo participava das reuniões das sinagogas. Lucas 4,16. Segundo o seu costume, que incluía momentos de oração coletiva, e estou com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, certa vez para que orasse juntamente com ele, fazendo-lhe companhia na oração e nas súplicas que derramou diante do Pai no momento tão intenso do Getsênime. Mateus 26, 36, 38, 40. A ênfase de Jesus, porém, sempre foi na oração em particular individual, na vida privada, realizada individualmente entre o cristão e o seu Pai Celestial. Mateus 6, 6. Mesmo na oração do Getsênime, Jesus chegou a ficar só em alguns momentos. A oração em privado é muito importante. É necessário orar com nossos irmãos, com nossa família, os cônjuges, com nossos filhos, etc. Mas devemos, sobretudo, ter momentos particulares de oração. Devemos valorizar muitos momentos a sós com Deus. Devemos valorizar muitas experiências particulares com Deus em oração, porque são parte importante e imprescindível de nosso crescimento e amadurecimento espiritual e do aprofundamento de nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. O que Jesus está dizendo aqui é que a nossa oração, a gente tem que fazer oração sim com nossos irmãos na igreja, só que nós não devemos orar de uma maneira que todos olhem para mim e falem: nossa, o pastor Roberto ora muito, nossa, o pastor fulano de tal ora muito, nossa, a missionária ora muito. Não, não é isso. A gente não tem que aparecer mais do que Deus nas nossas orações, porque quando orarmos, quem tem que aparecer ali é Deus. E quando Jesus fala que nós temos que orar, o melhor que oremos em particular é o seguinte: é onde nós temos intimidade com o Pai. Porque quando nós estamos numa roda de conversa, a conversa ali são várias e são paralelas. Começa uma e depois termina outra. Mas quando você está com um dos seus amigos conversando, vocês param e conversam e acabam trocando as conversas íntimas, falando um para o outro onde está precisando. Por quê? Porque você não vai falar para todo mundo o que está te afligindo na sua vida. Porque nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo com você. Então, quando for algo mais íntimo, converse com Deus sozinho. Chame Deus no seu quarto, ajoelhe, deite, chore, grite, porque ali
Não vai ter ninguém para te julgar e ninguém para falar assim, ó, ele está se amostrando. Não, então vá para um canto, isolado, chame Deus e comece a ter aquela intimidade. É como minha tia falava para mim, senta no colinho de Deus, deita sua cabeça nas pernas do Pai, que Ele vai te entender. Enquanto você vai desabafando, Ele vai te fazendo um carinho. O 1.3 vai falar, resposta de Deus. Jesus afirma que o Pai recompensará os filhos que o buscam em oculto. Mateus 6,6. Isto é, em particular na intimidade nas suas orações. Essa recompensa a que se refere Jesus é a resposta de Deus às nossas petições, feita em oração. Mateus 6,8. O Senhor é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11,6. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Muitas das vezes as suas bênçãos ainda não chegou na sua vida, porque você está falando aos quatro cantos do mundo. Para todo mundo, o que você quer. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma intimidade, que você fale para Ele tudo aquilo que você está precisando, mesmo já sabendo de tudo que você precisa. Mas o que Deus quer é uma intimidade, é uma comunhão. Chame Deus para conversar. Chame Ele para tomar um café com você, para almoçar com você. Sim, Ele não vai comer a sua comida que você botar ali, mas Ele vai absorver a sua oração. A sua oração é alimento para Deus. E aí Ele vai falar ali, ó. Você vai falar com Ele e Ele vai saber o que você quer. E vai te preparar para receber a sua bênção, que está nas mãos dEle. Então não fique falando para todo mundo. Às vezes a gente chama uma pessoa mais íntima, mais próxima, fala assim, irmão, me ajuda em oração. Uma pessoa mais de confiança, o que precisa? Só quero que você me ajude a orar por isso. Me ajude em oração, ainda por cima, não é ore por mim. Não, me ajude em oração e ela vai te ajudar. Mas só que é aquilo, quando você chama o Pai, Ele tem o prazer de te abençoar. Ele tem prazer de te abençoar. A pessoa que você pediu para te ajudar em oração não precisa nem saber o que você quer. É só peça que ela te dê, ore para que você tenha força. E Deus vem te abençoar. Vãs repetições. Ao reprovar as vãs repetições, Mateus 6,7, Jesus não está condenando todo tipo de repetição na oração. Ele mesmo, no seu momento de angústia no Getsênime, passou horas em oração dizendo as mesmas palavras. Jesus refere-se claramente a repetições que, como ele mesmo designa, são vãs, isto é, vazia, mecânica, e deixa claro, ainda que se referem a um hábito dos gentios, como gentios. Isto é, a um costume dos pagãos, que provavelmente era imitado pelos fariseus, para chamar a atenção das pessoas que presenciavam as suas orações públicas. Possivelmente, esses judeus religiosos imitavam tal prática porque achavam que ela denotava espiritualidade. Como bem explica o teólogo Robertson, os pagãos das antiguidades pensavam que por meio das repetições infinitas e muitas palavras, eles informariam os deuses sobre o que estivessem precisando e os cansariam para que lhe concedesse os pedidos. Mas a intenção dos fariseus não era ganhar os ouvidos de Deus, mas os olhos dos homens. Então, o que acontece? Vãs repetições são pessoas que querem orar publicamente, falar alto, para que todos ali em volta vejam o que ele está fazendo. E outra, muitas das vezes a vã repetições é como a gente cobrar a Deus sobre aquilo que a gente orou. Não é, a Deus não precisa ser lembrado. Você chegar e orar assim. Eu já vi pessoas orando assim, Senhor, lembra daquilo que eu te pedi, ainda não chegou nas minhas mãos. E dessa forma nem vai chegar, meu irmão. Porque Deus não tem, você não tem que colocar Deus contra a parede. Não é que você não possa pedir, falar assim, Senhor, eu quero ser curado. E quando for orar de novo, Senhor, cura minha alma, cura meu espírito, cura minha carne. Não é isso. Não é isso o que Jesus quis dizer. É porque as pessoas estavam querendo falar, porque às vezes a angústia é tão grande, como Jesus no Getsênime. Estava ali, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice.
mas que seja feita a sua vontade. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava aflito, ele estava em aflição, porque ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. E infelizmente pessoas estão orando assim: pai, lembra daquilo que eu te pedi tal dia, tal dia. Marcaram até o dia que pediram. Isso é vã repetição. Não faça isso. Ore, converse com o pai. Converse, fale: Senhor, eu estou precisando tanto que isso se resolva na minha vida. Isso é uma oração. Pega a oração do Pai Nosso como exemplo. Amém? 1.5. Blá, blá, blá. Olha só. Não precisamos ficar repetindo informações para Deus em oração como se Ele dependesse que essa informação fosse repetida por nós, para então saber ou não se esquecer delas. Nem precisamos orar em público, floreando nossas palavras, pavoneando nossas preces, como se quiséssemos impressionar as pessoas à nossa volta, com a nossa bela oratória de oração. Tudo isso para Deus é literalmente o que chamamos de blá blá blá. O vocábulo traduzido por vãs repetições nessa passagem do ensino de Jesus é batalogel, que segundo obras especializadas como o dicionário Vini, que traz o significado exegético e expositivo da palavra do Antigo e do Novo Testamento, é uma palavra provavelmente advinda de uma frase aramaica e de caráter enomatopeico, ou seja, batolégio é uma onomatopeia, como o nosso blá blá blá, e com o mesmo significado, palavra sem sentido e mecanicamente repetida, oração mecânica, empavonadas para impressionar as pessoas, são para Deus mero blá blá blá, para os seus ouvidos. O que tem acontecido muito dentro das igrejas, em muitos lugares também, são orações que as pessoas fazem de palavras difíceis, de oratórias assim, para demonstrar para as pessoas que tem uma boa oratória, que conhece todas as palavras, quanto o mais simples que Deus fez para a gente foi nos ensinar a oração muito simples. Quando chegava alguém, seja curado, seja livre, seus pecados estão perdoados. Era isso que Jesus falava. Isso não é mais nada do que falar poucas palavras e aquilo acontecerem ali. Aconteceu um milagre na vida daqueles que estão ali. Porque muitas das vezes a pessoa só pede uma oração por cura e a pessoa rodeia tanto para no final falar sobre a cura daquela pessoa. É o que eu sempre ensino aos meus alunos e falo com os diáconos lá da igreja. Quando você receber uma oportunidade para orar sobre oferta, ora sobre oferta. Você não precisa orar por libertação, por saúde, é oferta. Simples. Como você vai orar pela oferta? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa cada ofertante, a cada dizimista, aqueles que vão ofertar, dizimar e aqueles que também não poderão ofertar e nem dizimar. Abram a porta, o celeiro para eles, para que da próxima vez eles venham estar ofertando com alegria na sua casa. Pronto, acabou. Para que você vai entregar o culto na mão de Deus? O culto já foi entregue na mão do Senhor. Então você não precisa ficar orando pelo culto inteiro. 2 minutos, pronto, no máximo. 1 minuto, orou, pronto, entregou o microfone para o louvor entrar e ser recolhidas as ofertas. Só isso. Você não precisa ficar de muito blá blá blá, porque é conversa fiada, como os antigos falavam. É conversa que vai ficar jogada ao vento. Então não precisa isso. Deus não ouve conversa jogada ao vento. Ele ouve conversa sincera. Então seja mais sinceros em suas orações. 1.6. Uma relação de amor sincero entre um pai e os seus filhos. Jesus orientou os seus discípulos a dirigissem a Deus em oração, chamando-o de Pai. Tal prática não era comum na cultura judaica da época. O uso que Jesus faz dessa expressão para referir-se à primeira pessoa da Trindade e o fato de ensinar os seus discípulos a dirigissem assim a ele, demonstram o desejo que Cristo tinha de os seus discípulos entenderem que o momento da oração
era um momento de intimidade, de comunhão, de relação sincera e aberta entre pai e filho. E numa relação assim, a conversa é sempre de respeito, reverência, mas também é sobretudo amorosa e sincera. Deus quer que nossos momentos de oração sejam corretamente entendidos como momento em que os filhos de Deus lançam-se nos braços de seu Pai Celestial para abrir o seu coração, para ele terem comunhão com ele, gozarem da sua presença, ouvirem a sua voz e receberem toda a força e consolo do que precisam. Então, o que acontece? A oração nada mais é um momento de intimidade com Deus. Nada mais é um momento de intimidade com o Pai. É o que eu costumo falar para as pessoas. Querem conhecer a Deus? Leiam a Bíblia. Querem ter intimidade com Deus? Ore. É simples. A oração é simples. Jesus ele nos deu um exemplo do Pai Nosso. Não é para a gente todo dia, quando querer falar com Deus, fazer a oração do Pai Nosso, porque senão se torna uma vã repetição. Mas é você abrir o seu coração, falar para Deus o que você está precisando, agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida. Amém? Amém. Amanhã eu termino essa lição. Dou continuidade a essa lição para a parte 2 e quero agradecer a todos vocês que assistiram a aula e todos que vão assistir ainda na rede social. E vamos terminar com a nossa oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando a sua sabedoria e que a gente venha se aproximar cada vez mais de Ti, através das nossas orações, das nossas conversas. Venha, meu Pai, fazer parte do nosso meio, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, na nossa vizinhança, na nossa mesa, que o Senhor esteja sempre ali conosco. Toma a nossa vida hoje e nos dê a sua proteção no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e até amanhã na próxima lição. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus venha dar um ótimo dia debaixo das suas mãos fortes e poderosas.